E aí pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Tech do canal TechWave e hoje eu vou trazer pra vocês um tutorial completo do Ryujinx, um dos melhores emuladores de Nintendo Switch que nós temos. Nesse tutorial você vai aprender a fazer o download, a instalação, a configuração do emulador, vai aprender também a adicionar os updates e DLCs, vou ensinar vocês a como colocar mods nos games, colocar tradução, tudo isso num vídeo só pra não ter dúvida, beleza? A única coisa que eu peço pra vocês é deixar o like nesse vídeo, deixar um comentário aí se deu certo e se inscrever no canal, beleza? E sem mais enrolação, vocês sabem que eu odeio vídeo longo, bora pra instalação, né? Bom, guys, primeira coisa que eu fiz foi criar uma pastinha aqui no meu computador chamada Nintendo Switch. Dentro dela a gente vai estar colocando todas as coisas para o emulador funcionar legal. Já baixei também 3 arquivinhos necessários que é para o Ryujinx funcionar, que é o próprio emulador, as prod keys e o firmware. Eu vou deixar os links aí na descrição do vídeo, beleza? Primeira coisa que vocês vão fazer é acessar o site do Ryujinx, então vocês vão cair nesse site aqui. Vocês vão procurar lá a última versão aqui do Ryujinx, que no caso vai ser Ryujinx Canary, tracinho Windows _ x64.zip. Outra coisa que vocês vão precisar são das prod keys, tá? Vocês vão baixar a última versão e do firmware também, só baixar a última versão lá e colocar tudo nessa pastinha aqui, beleza? Outra coisa necessária é mais opcional, é um controle aqui, tá? Tô usando aqui um de Xbox One, dá pra jogar no teclado também, mas eu prefiro jogar no controle. E os jogos em si, que a gente vai falar mais pra frente como vocês podem estar conseguindo, beleza? Próximo passo aqui então é descompactar esses arquivinhos, tá? Vocês precisam ter o WinRAR instalado no computador de vocês, eu vou deixar o link aí na descrição também, vocês façam a instalação do WinRAR bem tranquilinho. Com o botão direito eu vou clicar aqui em cima então da pasta do Ryujinx, vou vir aqui na opção WinRAR e vou vir aqui na opção Extract Here, ou extrair aqui. Ele vai extrair e vai criar uma pastinha chamada Publish. Outra coisa que eu já vou fazer também é vir na Prod Keys, clicar com o botão direito, vou em WinRAR e extrair aqui também, beleza? Que ele vai criar para mim uma pastinha chamada Keys. O que eu vou fazer agora? Vou entrar nessa pastinha Publish e vou clicar 2 vezes aqui em cima do arquivo ryujinx.exe. Quando eu clico a primeira vez, o Windows vai dar essa mensagenzinha aqui falando que o Windows está protegendo o seu computador. É só vocês clicarem aqui em mais informações, beleza? E dar um Run Anyway, ou rodar assim mesmo. Feito isso, o emulador vai abrir normalmente aí no computador de vocês. O que acontece, guys? Atualmente tá dando um probleminha com muita gente, que é esse probleminha aqui, essa mensagem falando que o emulador ele não pode rodar como administrador. Caso o teu emulador ele dê esse problema, eu vou deixar fixado em um vídeo embaixo na descrição também, que é como vocês fazem para estar resolvendo esse problema. Se ele não deu esse problema, o Ryujinx vai abrir nessa telinha aqui, igual tá aparecendo para mim, só que primeiro ele já vai dar uma mensagenzinha de erro falando que ele não encontrou as keys, que é o que a gente vai fazer agora, a instalação das keys, certo? Eu só vou mudar aqui meu Ryujinx pra branco, que eu prefiro usar o tema claro, mas vocês podem deixar no tema escuro, de como preferir. Bom, pra gente fazer a instalação das keys, então, eu vou lá naquela pastinha que eu extraí, chamada keys, né? Eu vou copiar os 2 arquivinhos que estão dentro dela, Prod Keys e Title Keys. É só dar um Ctrl C, vou voltar lá no meu emulador, vou vir em File, vou vir em Open Ryujinx Folder, vou acessar a pastinha chamada System, e vou colar as keys lá dentro. Feito isso, eu já posso fechar essa pastinha System aqui. E a próxima coisa é fazer a instalação do firmware. Para instalar o firmware é bem tranquilinho também. Vocês vão vir aqui em Actions, vocês vão clicar aqui em Install Firmware e install firmware.xci or zip. Vocês vão acessar aquela pastinha lá onde está todos os arquivos baixados e é só clicar em cima do firmware, não precisa extrair ele e dar um Open, que ele vai fazer a instalação aqui para vocês, beleza? Instalando, beleza, foi instalado com sucesso. Próximo passo, então, é nós configurarmos o nosso joystick, tá? Para isso eu vou vir aqui em Options, vou vir em Settings e vou acessar aqui em cima a abinha chamada Input. Tá, deixa eu trazer mais para cá. Ele já vem pré-configurado o teclado. Se você quiser, você pode jogar no teclado, aqui estão todas as teclas já mapeadas. Eu, particularmente, prefiro utilizar o controle, tá? Então aqui eu já conectei meu controle de Xbox, pode ser o controle de PlayStation também, independente. Vou clicar aqui em Input Device, ele já tem que estar ligado, tá? E vou localizar aqui o meu controle, no caso esse de Xbox One. Caso ele não esteja localizando, você dá um atualizar aqui que ele vai encontrar o controle de vocês. O que acontece aqui também, guys? O controle da Nintendo e o do Xbox, do PlayStation, ele é invertido as teclas. Eu gosto de deixar mapeado certinho, então se vocês verem aqui, o A, ele tá mapeado a letra B. Eu vou deixar certinho, então é só clicar em cima da letra e apertar a letra correspondente do teclado. Então, B no B, A no A, X no X, Y no Y. Feito isso, vocês já podem dar um aplicar, beleza? E agora nós vamos mexer aqui numa configuraçãozinha do sistema. No sistema, a única coisa que eu marco é esses 2 aqui de ignorar serviços perdidos e ignorar controller app patch, beleza?
Em CPU a gente não precisa mexer em nada, pode deixar como tá. Em gráficos, de preferência, deixem sempre aqui no Vulkan, beleza? Ele é o melhor pra tá rodando aí no computador de vocês. GPU, isso aqui eu prefiro deixar pré-configurado do jeito que já tá mesmo. E depois, se tiver algum jogo específico que tem alguma configuração, a gente vai colocar aquela configuração só naquele jogo. E eu vou mostrar pra vocês como se faz isso também. Em Network é interessante a gente marcar, porque alguns jogos dá pra gente jogar online aqui no RioJinx. Então é só marcar esse Rio LDN e dar um Disable P2P aqui Network Host, só pra não ter problema. Feito isso, a gente já pode dar um aplicar e dar um OK, que as configurações do controle vão estar pré-configuradas, tá? Próximo ponto agora é os jogos. Como eu faço para adicionar os jogos, DLCs, updates e tudo mais. Antes de baixar qualquer coisa, eu vou dar uma organizada naquela minha pastinha lá do Nintendo Switch, beleza? A única pastinha que eu quero deixar aqui agora é essa Publish. O restante, a gente pode apagar tudo, tá? As keys e tudo mais, porque já tá tudo pré-configurado no emulador. Eu vou criar então uma nova pastinha aqui no meu computador, chamada Jogos. E dentro dessa pastinha, eu vou criar mais 3 pastinhas. Uma vai ser a pastinha de Games, que é onde a gente vai colocar os arquivinhos base do nosso jogo. A outra vai ser a pastinha de DLCs. E a outra vai ser a pastinha de Updates. Só uma dica, guys, antes de vocês baixarem os jogos, é interessante vocês terem um adblock adicionado aí no navegador de vocês. Por quê? Esses sites que vocês baixam games, normalmente, vocês clicam no link, ele acaba redirecionando vocês para vários outros links, e isso pode causar transtornos e vocês baixarem arquivos indesejados aí no PC de vocês. Outra opção, além do adblock, é vocês também estarem utilizando um navegador chamado Brave. Por padrão, esse navegador ele já vem com o adblock instalado, então ao fazer esses downloads dos games, vocês evitam bastante transtornos para não baixar nenhum link aí indesejado, beleza? Quando vocês forem baixar um game, guys, vocês vão ter basicamente essa disposição aqui nos sites, que é o NSP, que é o arquivo principal, é o jogo base mesmo, que vai lá para nossa pastinha de games. Os updates do game também, então esse jogo aqui, por exemplo, ele tá na versão 4.0.0, é só baixar lá o update e jogar para a pastinha update. E as DLCs a mesma coisa, né? O jogo pode ter uma ou mais DLCs, vocês vão baixar todas as DLCs e jogar lá na pastinha de DLCs. Só pra mostrar aqui pra vocês, ó, já coloquei meu game na pastinha game, update na pastinha update, DLC na pastinha DLC. Agora eu vou então abrir o meu RioJinx novamente, tá? Vou vir em Options, vou vir em Settings, e aqui em Settings a gente vai ter que colocar o Game Directories, que é o diretório onde o nosso jogo tá salvo. É só clicar aqui em adicionar, beleza, eu vou lá na minha pastinha jogos, vou aqui clicar em cima da minha pastinha games e dar um select folder. Aqui embaixo a gente vai colocar as duas pastinhas, a de DLC e a de updates, então a mesma coisa. Eu vou clicar em adicionar, vou vir aqui na minha pastinha DLC, só clicar em cima e selecionar folder e adicionar a pastinha de update também. Volto aqui, clico em cima da pastinha de update, dou um select folder. Feito isso, é só a gente dar um aplicar, tá? Ok. E dar um OK. Olha, vocês podem ver aqui que meu jogo ele já tá na versão 4.0.0, beleza? E se eu vir aqui, ó, em Manage DLCs, a gente vai ver que a DLC dele já tá ativada também. Caso vocês não tenham aquela pastinha, vocês podem adicionar diretamente aqui, vindo em Manage DLC ou Manage Title Updates e adicionar na mão o update a DLC, ó, aqui o update na versão 4.0.0. Então, guys, eu sei que agora muitos de vocês vão perguntar onde diabos eu baixo os jogos. Bom, eu não consigo estar compartilhando com vocês diretamente os links aqui no YouTube, senão o vídeo vai acabar sendo derrubado, mas vocês podem dar um Googlezinho aí que vocês encontram alguma coisa. E também eu convido vocês a fazer parte do nosso clube de membros aqui do canal. Quem fez parte do clube de membros, além de ter acesso a conteúdos exclusivos aqui no meu canal do próprio YouTube, você também vai ter um acesso exclusivo a uma área lá do nosso Discord, onde eu facilito as coisas para vocês, beleza? Então, além de vocês contribuírem com o meu trabalho, eu também dou uma forcinha para vocês nesse quesito, se é que vocês me entendem, né? Assim que vocês se tornarem membros, é só vocês estarem vinculando a conta de vocês no YouTube com o Discord. Para isso é só vocês ir lá embaixo naquela engrenagemzinha, clicar em configurações de usuário, conexões e vincular com o YouTube a conta do Discord, que vocês vão ter acesso exclusivo a todos esses conteúdos, certo? Então, se puder dar essa forcinha, ajuda demais nós. E se você chegou até aqui, não esqueça, por favor, guys, de dar aquele like, se inscrever no canal, se possível deixar um comentário, porque vocês sabem que ajuda demais nós que estamos começando agora, estamos crescendo aí, cada likezinho de vocês conta, então por favor, se tiver como, deixa o likezinho pelo menos, que já ajuda demais no vídeo, beleza? E o próximo passo, então, que nós vamos fazer aqui, é fazer a instalação dos mods e traduções dos jogos de vocês.
Pra isso, guys, vocês vão fazer os downloadzinhos lá onde vocês encontrarem mods e tradução. Não tem um site específico que eu possa estar divulgando aqui de vocês pra isso, porque vocês conseguem encontrar em vários sites aí, mas é bem tranquilo na internet, tá? Pra esse jogo meu, eu vou usar o quê? 2 mods diferentes, um de 60 FPS, o outro de melhorar a qualidade gráfica, e vou usar a tradução também, né? Um modzinho de tradução. Basicamente, a gente vai colocar todos eles no mesmo lugar. Então, eu já vou copiar essas 3 pastinhas minhas aqui, vou dar um Ctrl X, né, só para recortar elas. Vou lá no meu emulador, o que eu faço? Eu vou clicar com o botão direito e vou vir abrir nessa pastinha aqui, ó, Open Mods Directory. Nessa pastinha, é só a gente dar um Ctrl V e colar aqueles arquivinhos lá dentro, que eles já vão estar na nossa pastinha de mods. A gente pode fechar essa pastinha já. Para confirmar se ele tá ativo ou não, a gente clica com o botão direito e vem aqui em Manage Mods, ó, tá os 3 aqui, tradução, FPS e gráfico. Quando vocês forem colocar alguns cheats também, ele, em vez dele aparecer na pastinha de mod, ele vai aparecer nessa pastinha de cheats aqui. Mas é sempre na mesma pastinha que vocês vão colocar, nessa Open Mods Directory, beleza? Feito isso, a última coisa que nós vamos fazer é as configurações específicas para cada jogo. Como alguns jogos não rodam tão bem nas configurações padrão no Ryujinx, pra gente ajustar isso é só clicar com o botão direito em cima do jogo e vir aqui em Create um Custom Configuration. No caso aqui eu tô usando o Pokémon Violet. O Pokémon Violet ele roda melhor, por exemplo, com aqui no System esse FPS Integrity Checks desmarcados, e no CPU eu gosto de colocar ele 200. Mas isso daí vai depender de cada jogo. Tem jogo que já roda na configuração padrão e você nem vai precisar fazer isso, beleza? No caso esse jogo aqui precisa, então vou fazer isso, vou dar um aplicar. Aí vocês vão ver que esse jogo aqui ele vai estar com uma engrenagemzinha em cima do game. Que isso quer dizer que ele tá com essas configurações específicas para esse jogo, então o Ryujinx vai rodar de um jeito diferente para ele, beleza? Depois de ter feito tudo isso, guys, vocês já podem dar 2 cliques em cima do game, iniciar ele, que ele vai rodar normalmente aí no PC de vocês, beleza? E se você chegou até o final, não esquece de deixar um like, comentar aí se deu certo ou não, se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos, beleza? Vou deixar meu Live Pix aqui do lado da tela também para quem quiser dar aquela ajuda. A gente vai ler as mensagens de vocês nas lives que eu faço aqui no canal também, beleza? E é isso, pessoal, espero que tenha dado tudo certo aí. Um beijo, um abraço, até o próximo vídeo. Tchau!